Boa tarde, meu nome é Álvaro Pacheco Rocha. Eu vou iniciar a apresentação do Conversor Universal de Sistemas Numéricos. A linguagem escolhida foi o C++, porque é uma linguagem que também é parte do aprendizado em outras matérias. E, junto com esse trabalho, eu já incluí o aprendizado em algoritmos, por exemplo, que é uma matéria que usa o C++. Quando você compila o nosso programa e executa, ele te dá 4 opções de conversão. A conversão manual, ela passa... Você digita o valor que você deseja converter, escolhe a base atual desse valor que você acabou de digitar. 15 vai estar na base 10, por exemplo, que é a base decimal. E para qual base você deseja converter esse número. Quero converter ele para hexadecimal, por exemplo. Esse valor da base, ele passa por um parser que valida se ele é válido ou não. O valor, ele vem para cá e ele passa por uma verificação. Se ele for somente um valor vazio, ou um ponto, ou uma vírgula vazia, ele já vai retornar um erro de que a entrada não pode ser apenas o separador decimal. Ele tem que ter algum valor. Depois disso, ele valida se a base ela é 2, 8, 10 ou 16, que são os equivalentes à base binária, octal, decimal ou hexadecimal, que são as bases de conversão numérica. Se for algum valor além disso, ele já barra também. Ele já mostra um erro de que a base informada não corresponde a um sistema numérico válido. Se digitar 3, 4, 5, ele já vai ser informado esse erro aqui. Depois, o valor informado ele vai passar por uma verificação, né, passo a passo, é caractere por caractere, onde ele vai identificar se tem ponto ou vírgula, para ver se o valor é decimal. Quando ele identifica um ponto ou uma vírgula, ele incrementa um ao separador. Se tiver mais de um separador, ele já dispara um outro erro informando que tem mais de um separador decimal. Não existe um número decimal com mais de um separador. Depois disso, a gente tem a conversão dos valores de hexadecimal para valor decimal, né, onde A, por exemplo, é 10, e B é 11, C é 12, feito pelo cálculo matemático da tabela ACE, né, onde a gente tem o valor menos o valor do dígito, que nesse caso eu acho que é 97, então, tipo, se o valor for A menos 97, A, que é 97, menos 97 dá 0, mais 10 vai dar 10. Então A vai ser igual a 10. Mesma coisa para o B, C, D, E e F. Se tiver alguma coisa além do A até o F, vai dar um erro também, mostrando que o caractere é inválido. E se esse valor do dígito, que a validação receber, for maior do que a base, vai aparecer um outro erro informando que o dígito informado não pertence à base informada. Que no caso seria, por exemplo, um valor binário só recebe 0 e 1. Se ele for maior ou igual a 2, né, que é a base do sistema numérico, ele vai informar um erro. Não pode ser 2, 3, 4, porque não existe 2, 3 ou 4 na base binária. Então vamos ver isso funcionando aqui. Então, por exemplo, eu tenho 13. Se eu informar que ele está na base binária, ele já vai disparar um erro falando que 3 não pertence à base 2. Ou se eu informar um número com 2 separadores decimais, ele vai disparar um erro falando que possui mais de um separador decimal. Se você informar também um valor hexadecimal, ele vai fazer a conversão certinho. A em hexadecimal é 10. Opa. Se você informar um número além da base G, por exemplo, e dizer que está em hexadecimal, ele vai falar que G está errado. Não existe G em hexadecimal. Então, a validação está sendo feita de maneira perfeita. Boa tarde, meu nome é Alice, sou da turma 14A, e eu vou explicar agora algumas funções do conversor. Primeiramente, quando a gente entra aqui no nosso conversor.cpp, nós temos a conversão de fracionário para base. Eu vou explicar, para o vídeo não ficar muito longo, o nosso conversor de base. No nosso conversor de base, ele vai receber um número, uma string número, a base desse número e a base resultado. E ele vai devolver uma string. Aí começando aqui, eu declarei a string resultado, que vai receber o resultado. Aí ela está vazia porque ela vai receber as outras strings. E eu declarei o tamanho, que eu vou calcular o tamanho do número que a função recebeu. Se a base resultado for igual a 10, o resultado vai receber. Aí eu chamei essa função base para decimal, que eu vou dar uma passada nela aqui rapidão, que ela vai devolver um inteiro e ela transforma qualquer base para decimal. E aí ela faz pela somatória, que eu calculei o tamanho, o resultado, que vai fazer a somatória, e o peso, que é um auxiliar para potência. Continuando, se a base do número que eu dei aqui na função do conversor de base for 2 e a base do resultado for 8, a gente vai calcular o tamanho, né? E se o tamanho do número não for divisível por 3, a gente vai adicionar um zero na frente. Por quê? Porque a gente quer dividir o número binário em grupos de 3. E aí, se ele não for divisível por 3, nós vamos adicionar 0 até for divisível por 3 para poder fazer esse agrupamento. E aí depois a gente calcula o tamanho desse novo número. Aqui a gente entra no laço for, que ele vai ler até der o tamanho do número. E ele vai somar, vai incrementar de 3 em 3. E eu declarei string grupo, que por enquanto não está recebendo nada, mas a cada grupo, ele vai receber o número, o primeiro número. Aí vai receber o segundo e depois o terceiro, para fazer o primeiro grupo de 3. E o resultado vai receber o conversor de base, que eu vou chamar essa função novamente, desse grupo, na base 2 para a base 10, que vai converter para decimal. E aí depois volta pro laço até o incrementador der o tamanho do número binário inteiro. E aí vai fazendo de grupo em grupo. E aqui,
Se a base do número for 2 e a base do resultado for 16, eu faço a mesma coisa que eu fiz na base 8, porém em grupos de 4 em 4, agrupamentos de 4 em 4. Aqui mais para baixo, se a base do número for 8, primeiramente a gente vai calcular o tamanho desse número, e agora a gente vai para as outras condições. Que se a base que eu quero chegar, a base do resultado for 2, a gente vai percorrer o número inteiro até dar o tamanho e vai transformar cada octal para binário. Que aí eu chamei essa função aqui que eu declarei aqui em cima, que aí ela transforma qualquer octal para binário, em grupos de 3. Seguindo, a gente tem aqui, se a base do número for 8 e a base do resultado for 16, primeiro a gente vai declarar uma string binário, que a gente vai transformar esse número primeiramente em binário. E aí a gente faz a mesma coisa do que a gente fez aqui. A gente passa pelo número inteiro e vai transformando número por número, octal por octal para binário. E depois o resultado vai chamar a função de novo de conversor de base, porém usando esse binário no lugar do grupo. E aí na base 2, base binária, para 16. E aí ele vai voltar aqui em cima, na base 2, base resultado 16, e vai fazer o agrupamento novamente e transformar em decimal. É isso, e a nossa função vai retornar o resultado. Essa foi uma das funções do nosso conversor.cpp. A parte da tratativa para valores fracionários está sendo feita manualmente de uma maneira bem simples, na verdade. A gente está tratando o valor informado pelo usuário como uma string e a gente está separando essa string em uma parte inteira e uma parte fracionária. Então a gente pega o valor que o usuário informa e vai analisando de caractere em caractere. Aqui já assumindo que ele vai ter só um separador decimal, só um ponto e só uma vírgula, porque ele já passou pelo parser. Então quando ele acha um ponto ou uma vírgula, ele separa. A parte que veio antes desse separador, ele vai para a parte inteira, e a parte que foi depois do separador, ele vai para a parte fracionária. E a partir dessa separação, a gente faz as tratativas necessárias, né? A gente pega o valor inteiro e faz as multiplicações sucessivas ou divisões sucessivas na base progressiva, né? O menor valor, por exemplo, na base binária vai ser 2 elevado a 0, o segundo menor 2 elevado a 1, e na parte fracionária ele faz o contrário, né? 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, através das funções definidas já no nosso conversor. Então, por exemplo, o valor é 12,3 na base decimal para a base binária, o resultado é esse aqui, só que houve um truncamento, porque ele passou de 16 casas, a gente definiu já no nosso main, que se ele passar de 16 casas depois da vírgula, é para ele retornar um valor um erro de truncamento. E se o resultado final passar de 16 casas depois da vírgula, ele cai nessa verificação, onde ele informa que houve um truncamento no resultado terminal. Agora, nós vamos para a parte de testes. Primeiro, a conversão manual. Digite esse número, por exemplo, eu quero o número 67, na base decimal para a base binária. Ele vai me dar esse resultado. Desejo ver o passo a passo, depois eu vou demonstrar o passo a passo. Agora, vou converter decimal para octal. Converter o mesmo número. Agora, decimal para hexadecimal. Vou usar um número mais fácil para identificar. Deu certo. Agora, a gente vai converter o número binário, número octal e número hexadecimal para decimal. Primeiro, a gente vai começar com o número binário. Deu certo? Agora o octal. E agora o binário, o hexadecimal. Agora, o próximo teste vai ser converter binário para octal e binário para hexadecimal. Agora para hexadecimal. Próximo passo, converter octal para hexadecimal. Agora, converter hexadecimal para octal. Agora, próximo teste vai ser o suporte de números fracionários. Eu vou usar o exemplo que está no trabalho. Base 10 para base 2. Próximo teste vai ser a apresentação do modo passo a passo. Que eu vou usar o número 10, base 10 para 16. O modo passo a passo. Primeiro, vai usar divisões sucessivas, que vai pegar o 10 dividido por 16 e assim em diante. Aqui, primeiramente, 10 dividido por 16, o quociente é 0, o resto é 10. E 10 na base hexadecimal é A. Agora eu vou fazer um exemplo do agrupamento, que eu usei um exemplo que deu agrupamento exato. Vou usar um agrupamento que não dá exato. Base 2, 16. Aqui, no agrupamento, ele recebeu um número
E o número em grupo de 4, ele adicionou 2 zeros na frente. E aí ele separou no primeiro grupo 0010 e no segundo grupo 1010. E ele fez o passo a passo do somatório do primeiro grupo e depois do segundo grupo. E deu o resultado. Agora nós vamos fazer o teste do modo BAT. Que primeiro a gente cria um arquivo, entrada CSV, e a gente põe primeiramente o valor, ponto e vírgula, a base, e a base do número e a base que eu desejo transformar, que eu vou colocar binário aqui. Depois eu vou colocar outro número aqui. Oxi. Vou colocar mais um. Vou salvar o arquivo. E vou executar o modo batch. Pronto, ele compilou. E agora, vamos ver na saída. Deu aqui os resultados. O valor, depois a base desse valor. O resultado, que foi 1010, que a base de destino que eu pedi foi 2, tá correto? Aí aqui embaixo, o valor do segundo que eu coloquei, a base, o resultado e a base de destino. E assim em diante. Agora, o próximo teste vai ser o modo quiz. Que ele vai terá 5 níveis. Ó, quiz de conversão de base. O quiz terá 5 questões, sendo cada com um determinado nível. Por exemplo, a questão 1 vai ter nível 1, a questão 2 nível 2, e isso por diante, até o nível 5. Ó, primeira questão. Converta 6 da base 8 para a base 16. 6. Resposta correta. Próximo nível, nível 2. Converta 00 da base 2 para a base 8. Tá fácil demais. Resposta correta. Nível 3, agora deu um número com 3 dígitos. 551 da base 10 para a base 2. Deu um número muito grande. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Resposta incorreta. Falta um 0 aqui, esqueci de digitar o 0. Resposta incorreta. Mas ainda é uma resposta incorreta. E o nível 4, me recuso a tentar converter esse número. Resposta incorreta. Questão 5, 7. Quiz finalizado. Eu acertei só 2 de 5. Tá bom, mas é assim que funciona o nosso quiz. E agora, vamos testar a calculadora de máximos. Que é a calculadora de máximo de bits. Quantos bits eu quero? 8 bits. Aí ele vai me dar o valor máximo decimal, que eu posso ir até 255, binário, octal e hexadecimal. E é isso, o nosso conversor universal de bases. Muito obrigada.